Olá, e já parou para pensar que pesquisa não precisa ser aquele bicho de sete cabeças, uma coisa super acadêmica e distante? Hoje, a gente vai olhar para a pesquisa de um jeito diferente, como uma verdadeira jornada, uma aventura de descoberta. E o mais legal, tudo começa com os desafios do nosso dia a dia. Vamos nessa? Vamos começar com essa provocação. Pensa naquela pequena frustração do trabalho, sabe? Ou aquela dúvida que fica martelando na cabeça. E se isso não for só um obstáculo? E se for um convite? Um chamado para uma grande jornada de investigação? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar agora. Bom, toda grande jornada começa com um chamado para a aventura. E no nosso caso, esse chamado não vem de um lugar mágico ou distante. Ele está bem aqui no nosso ambiente profissional, no nosso cotidiano. É aqui que a busca realmente começa. O ponto de partida para uma pesquisa que realmente faz a diferença é sempre um desafio genuíno, do mundo real. Especialmente na educação, tudo nasce de um problema concreto, uma coisa que a gente sente na pele. É aquela inquietação, sabe? Aquela vontade de não só entender, mas de realmente transformar alguma coisa. Mas como é que se dá o primeiro passo? É mais simples do que parece. O processo todo começa com 3 coisinhas. Primeiro, observar com atenção o que está acontecendo ao redor. Segundo, ter a coragem de questionar, de perguntar o porquê dos desafios diários. E por último, investigar. Investigar como o trabalho, a ciência e a cultura se conectam nisso tudo. Ok, desafio encontrado. E agora? O próximo passo é crucial. É a hora de pegar esse problema, que às vezes é meio vago, e lapidar. Transformar ele numa pergunta de pesquisa clara, focada e, o mais importante, uma pergunta que a gente consiga responder. E aqui entra uma palavra-chave: problematização. Isso é muito mais do que só fazer uma pergunta. É a arte de pegar aquele incômodo, aquela provocação e transformar numa questão tão clara e bem formulada que ela vira a estrela guia de toda a jornada. É o que vai iluminar o caminho. E o que faz uma pergunta ser poderosa? Bom, ela precisa de alguns ingredientes. Tem que ser clara e precisa, óbvio. Tem que ser viável, ou seja, tem que dar para investigar com as ferramentas que a gente tem. Precisa ser relevante, ter um propósito. E, claro, a ética é fundamental. É encontrar esse equilíbrio perfeito entre uma pergunta que importa e uma pergunta que dá para responder. Para ficar mais concreto, olha só este exemplo de uma pergunta bem definida. Como os indicadores socioeconômicos regionais se associam às taxas de conclusão em cursos técnicos federais no período de 2018-2023? Percebe como ela é específica? Ela diz o que, onde, quando e quais as relações que quer investigar. Isso dá um roteiro claro do que precisa ser feito. Beleza? Com a pergunta em mãos, é hora de montar o nosso kit de ferramentas, o mapa para essa jornada. No contexto que a gente está analisando, esse mapa se chama Plano de Formação. Pensa nele como o guia que vai estruturar toda a nossa aventura. E esse plano se apoia em 3 pilares, 3 ferramentas essenciais. A gente já falou da primeira e mais importante, a problematização, que é a nossa bússola. Agora vamos dar uma olhada nas outras 2 que completam o kit, a justificativa e os objetivos. A justificativa, bom, essa é a alma da pesquisa. É aqui que a gente responde a grande pergunta: por quê? Por que essa jornada é importante? Por que vale a pena investigar esse problema? Qual a relevância disso para a prática, para o conhecimento, para o mundo? É o coração do projeto. E se a justificativa é o porquê, os objetivos são o como. Eles são o nosso roteiro, o passo a passo da investigação. São as metas concretas que a gente precisa alcançar para, no fim das contas, ter uma resposta sólida para a nossa grande pergunta. Agora, vamos aprofundar o nosso olhar. Uma boa pesquisa não se contenta com o que está na superfície. É preciso usar umas lentes especiais, umas lentes filosóficas que permitem enxergar o problema de um jeito completamente novo, muito mais profundo. Olha só esse contraste, que diz tudo. Para um problema como a evasão de alunos, a visão simplista é fácil. Falta disciplina. Mas a visão materialista, a lente que a gente está falando aqui, ela muda o foco. Ela pergunta: quais são as condições materiais? Tem internet? Trabalho o dia todo? O transporte é viável? Ela sai do achismo e vai para a realidade concreta. E junto com essa lente vem a interpretação dialética. O nome pode assustar, mas a ideia é simples. É entender que nada acontece por acaso ou de forma isolada. Um problema como a evasão está conectado a uma teia de fatores. Políticas públicas, economia, desigualdade. É a lente que nos ajuda a enxergar o sistema inteiro por trás de um único sintoma. E o mais poderoso dessa abordagem é este ciclo. Tudo começa na realidade concreta,
A gente usa a teoria como uma ferramenta, uma lente, para entender essa realidade e depois a gente volta para a realidade, mas agora com um entendimento muito mais profundo e principalmente com a capacidade de agir para transformar. Para fechar nossa conversa, vamos falar de uma parte que é essencial: registrar a jornada. Manter um diário de bordo não é só burocracia, não. É um ato de criação. Muitas vezes é no ato de escrever que as grandes descobertas acontecem. A palavra para isso é linda: memorial. Vem do latim memoriale, que significa fatos memoráveis a serem lembrados. É exatamente isso, é o diário de bordo da pessoa que pesquisa, o lugar para registrar não só os dados, mas as reflexões, as dúvidas e as pequenas epifanias do caminho. E essa citação da Clarice Lispector é perfeita. Ela diz tudo. Escrever não é só registrar o que já se sabe. É um jeito de descobrir o que se pensa. É tomar consciência daquele conhecimento que já estava ali, quietinho, só esperando para ser revelado. E como manter esse diário de bordo de um jeito legal e eficiente? Algumas dicas. Primeiro, ter um olhar atento para o que é realmente importante. Depois, variar o jeito de registrar. Textos, esquemas, mapas mentais. E o mais importante, sempre conectar tudo àquela pergunta central da jornada, para nunca perder o foco. E assim, a nossa exploração de hoje chega ao fim. Mas a ideia é que a jornada de verdade esteja só começando. Depois de ver como um problema pode virar uma grande aventura de descoberta, fica a pergunta no ar. Que desafio aí no seu dia a dia está só esperando para se tornar uma grande investigação? A aventura está aí, basta começar a observar.